Fala galerinha, aqui é o professor Diegão na área. Vou gravar aqui algumas resoluções de questões específicas que me mandaram. Alguns colegas me pediram, tá bom? Então pega a sua lista aí, acompanha comigo aí a correção, ok? Agora deixa eu falar com vocês um negócio. Eu vou tentar aqui usar o mouse aqui para passar por cima do item. Mas não sei se vocês vão conseguir enxergar legal. Porém, procurem observar legal, escutar legal, tá? E se tiverem mais dúvidas, depois vocês mandam lá no Google Classroom, ok? Então vamos embora? Primeira questão sugerida aí pela colega foi a questão número 8, pessoal. A questão número 8 ela é bem legal porque ela trabalha uma parte econômica, né, dentro do capital local e global. Mas vamos lá. Nas duas últimas décadas, a ênfase na eliminação das barreiras nacionais visou, na maior parte das vezes, facilitar a livre circulação do capital. Como resultado dessa dinâmica, tem ocorrido em muitos países o alargamento da condição de dominação político-econômica. Beleza. O capital global encontrou a fluidez necessária para sua multiplicação. Entretanto, o mesmo dinamismo não ocorreu em relação ao trabalho local. E assim, principalmente nos países em fase de desenvolvimento, as barreiras montadas à circulação dos postos de trabalho permaneceram ou se acentuaram. Analise os 4 itens seguintes. Então vamos para o primeiro item. O desenvolvimento tecnológico, de forma geral, tem aprofundado alguns problemas em diversos países do mundo, mas, em contrapartida, nas economias periféricas, é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico e social. Primeiramente, gente, até então estava de boa a questão. Olha só, o desenvolvimento tecnológico, de forma geral, tem aprofundado alguns problemas em diversos países do mundo. Ponto. Até aí tá ótima a questão. Só que ele vai fazer uma coisinha que vai levar ao erro da questão. Mas, em contrapartida, nas economias periféricas, ou seja, ele está dizendo que os países ditos do sul, países ditos mais pobres, países em desenvolvimento, é o grande responsável pelo desenvolvimento social e econômico desses países. Erradíssimo, né? Pois cria grande número de empregos, faz diminuir empregos. Lembra lá? Desemprego tecnológico, né? Entrada de maquinários dentro da indústria, ou seja, gera menos mão de obra, tá bom? Aumenta os salários e diminui a informalidade, beleza? Então essa aqui está incorreta. Com a consolidação do Mercosul, vem ocorrendo nos últimos anos o fim da dominação e da subordinação política e econômica e a maior equidade social dos países da América do Sul. Isso porque os países do bloco assinam os tratados pensando, em primeiro lugar, no desenvolvimento social. Pessoal, não sei se vocês lembram lá do 8º ano, quando a gente estudou sobre a criação do Mercosul. O Mercosul ele foi criado através do Tratado de Assunção. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles vão se unir e vão criar um grande bloco que vai ter como principal objetivo a livre circulação de pessoas, pessoas não, desculpa, serviços e comércios, tá? Ou seja, pessoas é na Europa, tá, gente? Desculpa aí. Então, ou seja, ele cria um bloco econômico que garante livre circulação de serviço, de comércio, entre esses 4 grandes. Ou seja, ele está vendo o lado do desenvolvimento social? Não. Porque ele está colocando em primeiro lugar. A questão deixou clara. Em primeiro lugar aqui, ó. Então, se fosse aqui, em primeiro lugar, visava, sei lá, livre circulação de pessoas, livre circulação do comércio, aí beleza. Ia ter concordância a questão, tá bom? No passado, o aumento da produção geralmente indicava a elevação da ocupação. Ok, até aí tudo bem. Nos últimos anos, isto já não acontece, ou seja, em muitos países tem ocorrido o crescimento da produção industrial sem a ampliação do emprego no setor. Você concorda comigo que cada vez a gente está produzindo bem mais do que o necessário? E cada vez mais está gerando desemprego? Então a questão fala exatamente isso, pessoal. A questão está correta. As empresas estrangeiras instaladas no território brasileiro, a partir de
incorporação de tecnologia e inovação na gestão do trabalho, adotaram diversos programas de redução de mão de obra. Olha aqui, ó, tá falando exatamente o que a questão está falando aqui atrás, ó. Então, ou seja, redução da mão de obra. Aí veio a terceirização, a subcontratação, entre outros. Como consequência, houve um aumento do desemprego. Então, certíssimo. O item 4 e o item 3, eles estão corretos. Então, reúnem os argumentos corretos somente os itens 3 e 4. Beleza? Então, marca aí no seu gabarito. Vamos para a próxima aí, que já deu 5 minutos aqui de explicação. E aí, pessoal, vamos para a questão 13 agora? Então, vamos lá. O processo de globalização proporcionou mudanças no mundo, né, de consumo, mediante estratégias que reorganizam as formas de acesso a uma diversidade crescente de produtos. Por meio da extensão do crédito e da materialização de equipamentos urbanos, articulados através de redes constituídas em torno de centros de interesse que unem forças específicas de mercado. Acerca desse tema, analisa as afirmativas a seguir. Então vamos lá. O atual estágio do capitalismo, que a partir da década de 1960 adquiriu uma forma globalizada e se serviu da evolução das novas tecnologias, da informação e da comunicação. Aí eu estou lembrando aqui um pouco da Guerra Fria, né, pessoal? Pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos versus União Soviética, né? Crescimento nas áreas tecnológicas, crescimento nas áreas da comunicação, tanto nos processos produtivos quanto nas relações sociais, aponta para o que, de uma maneira geral, denomina-se capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado, opa, tem um erro gravíssimo aqui, né? Nós estamos falando aqui pós-Segunda Guerra Mundial, capitalismo, né, no estágio atual, né? E a gente vai entrar naquela questão da indústria, né? Aí você vai lembrar aí da fomentação industrial desse modo, né? A globalização, beleza? Segundo ponto, o período após a Segunda Guerra Mundial é tido como período de gestação, essa palavra interessante, gestação, né? Do capitalismo contemporâneo, quando se inicia a arquitetura de uma economia globalizada, com características distintas, diferentes daquele que o procedeu. Essa fase utilizou-se dos efeitos resultantes do colapso de regime de acumulação fordista. Aí você vai entrar no modelo de produção fordista, né, de Henry Ford, para projetar. Segundo as imagens socioespaciais, o conjunto das economias capitalistas, as estratégias políticas de um modelo híbrido, né, de acumulação que almeja harmonizar sob o egídio do capital, né, as esferas da cultura e do consumo. Aí você vai lembrar que a globalização, ela vai estar cometida, né, nesse sistema mais híbrido, essa questão de manter uma relação cultural, a ideia do consumo desenfreado, que a gente já trabalhou muito em sala de aula, né, pessoal? Então, verdadeiro, beleza? Entro na questão 3, e a questão 3 já está com o gabarito liberado aqui, mas então, só para vocês saberem que ela é verdadeira, tá? O modo de funcionamento da produção capitalista reside, sobretudo, da imaterialidade, do trabalho intelectual, do trabalho linguístico, né, do trabalho afetivo. Então ele não é ligado somente aos bens materiais, também está ligado ao imaterial, beleza? Questão 4. No mundo atual, as potências industriais e financeiras produzem não apenas mercadorias, mas também subjetividades. A produção de subjetividades, de necessidades e de corpos e mentes consiste na criação não só de um modelo de consumo, mas principalmente na produção do mundo do consumidor. Então aquela ideia do eu quero, porém não necessito, lembra lá? É uma coisa subjetiva, né? Eu quero, eu quero. Qual motivo? Querer, eu só quero, só pretendo ter. Mas isso é necessário para a sua vida? Não. Então é aquela frase simbólica, né? Eu quero, porém não necessito. O conjunto de inovações organizacionais que transformou profundamente as estruturas de produção, quanto à relação dos processos de trabalho, contratos, organização do interior da empresa, salário, gestão de recursos humanos,
O do convívio social, dinâmico do consumo, lazer e acesso, apresenta como objetivo básico, olha aqui, ó, pessoal, objetivo básico, fortalecer a estrutura sindical, né, o controle estatal, os conselhos populares, o sistema trabalhista nos países capitalistas e em desenvolvimento. Pessoal, esse item está falso, é incorreto devido à questão de que a gente está falando do capitalismo, né? Capitalismo, ele possui um controle de Estado, né? A ideia do Estado mínimo tem que estar presente nessa questão, tá? Então, ou seja, as inovações das organizações, na verdade, elas mantêm uma estrutura de produção, elas mantêm uma produção ativa, só que as relações do processo de trabalho, elas vão sofrer alterações. Você vai ter dentro de um mercado de trabalho pessoas que mandam, pessoas que obedecem, tá bom? Vambora, então assim, estão corretos. Aí eu acho que aqui, se eu não me engano, é o 2, o 3 e o 4, beleza? Então marca aí no seu gabarito, 2, 3 e 4, beleza? Vamos para a próxima. Sobre a agropecuária patronal, questão 32, pessoal, ou empresarial moderna, assinale o que for correto. Nesse tipo de sistema agropecuário, o uso de agrotóxicos é proibido. Olha que o erro grave aqui, ó. Eu estou falando de agricultura patronal, aquela que vem para servir, né? A produção tem que ser em massa, então vai entrar insumos, vai entrar agrotóxico, vai entrar mecanização, o modo de trabalho vai ser diferenciado, vai usar a indústria como seu ponto de base, tá bom? Então, questão falsa, tá? A moderna agropecuária empresarial tem pouca influência na balança comercial, pessoal. Olha aí, ó. Gente, vamos lá. O que é balança comercial? Quando eu vendo bastante, eu estou ganhando dinheiro. Então, a balança está favorável. Quando eu estou comprando, eu estou gastando dinheiro. Então, a balança não está mais favorável. Então, pergunto. Se hoje eu falo de agropecuária empresarial, agropecuária moderna, eu estou produzindo em grande massa, né? Então isso vai deixar a balança comercial fraca? Negativo. Ou seja, ela tem uma grande influência no que vai ser vendido, né? Então, falso, beleza, pessoal? Possui uso intensivo de fertilizantes, beleza? Ó, intensivo, ou seja, né? Despejou fertilizante, usa maquinários, top, com mão de obra formada em cursos superiores, né? Ou seja, especializada, como engenharias e administração, certíssimo. Países desenvolvidos como Estados Unidos e Austrália, né? E países em desenvolvimento como Brasil e Argentina são exemplos de países que desenvolvem esse tipo de agropecuária. Aí você vai pensar, poxa, não, professor, mas os Estados Unidos é um país de potência industrial. Sim, mas ele também é uma potência no agronegócio, pessoal, tá bom? Negócio que os caras compram muito dos países de fora, beleza? Mas eles não deixam de ser uma potência. A mesma coisa acontece com a Austrália, ok? Então, verdadeiro. É representativa apenas em minifúndios. Vamos lá. Se eu estou falando de grandes produções, se eu estou falando daquilo que vai ser produzido em larga escala, eu vou ter que usar um pedaço de terra, ou seja, uma propriedade pequena? Negativo. Eu vou estar falando de latifúndios, ou seja, grandes propriedades. Minifúndio já fala, pequena propriedade de terra. Latifúndio, grandes propriedades de terra. Então, tá errado, beleza, pessoal? Então, marca aí no seu gabarito a soma 0,12. Lembrando que questões que tem 01, 02, 04, 08, 16, números, né? Normalmente você deve somar esses números, os itens que estão corretos, se assim a questão estiver pedindo, e você soma e você apresenta o resultado. Lembrando que o resultado tem que ser sempre assim, ó, de 3 dígitos, tá? Ou seja, você tem unidade, dezena e centena, ok? Então posso passar? Então vamos embora. Sobre as hidrelétricas, questão 40 aí que me pediram. Assinale o que for correto. 01 está falando o seguinte: considere que as hidrelétricas produzem energia não renovável. Opa! Gente, existem dois tipos de energia. Você tem a renovável e você tem a não renovável. A renovável, normalmente elas são as energias que você pode reutilizar ela de alguma forma.
E a não renovável são aquelas que quando você utiliza, você já perdeu. Exemplo do carvão, do petróleo, do gás natural. Aí quando eu falo das energias renováveis, por exemplo, eólica, energia solar, né, energia hidráulica, né, ou seja, vai comparar com as hidrelétricas, eu estou dizendo que elas podem ser reutilizadas, né? E ainda fala o seguinte, ó, porém limpa, já que em nenhuma parte do processo, desde a sua construção, ou seja, construir uma hidrelétrica, né, fazendo desmatamento, tirando parte da floresta, causando desvio nos rios, até o seu funcionamento não emitem poluentes. Errado, né, pessoal? Vamos deixar isso bem claro. Pode haver processo de salinização, né, das águas em locais de construção de barragens, com a evaporação intensa. No caso, quando a água evapora, ela deixa... No caso, vamos supor que ela está misturada com minerais, então alguns minerais vão ficar, né? Isso vai causar um processo de salinização, tá bom, pessoal? Então, verdadeiro. O assoreamento, me perguntaram o que era assoreamento, pessoal. Assoreamento, gente, é o depósito, né, de lixo, acúmulo de sedimentos, como areia, entre outros, que vai se acumulando ali próximo às margens do rio, tá bom? O assoreamento de uma represa pode representar um problema para este tipo de produção de energia, já que ocorre sedimentação próxima da barragem. Verdadeiro, né? Porque a água precisa passar limpa, a água precisa passar corrente. Então imagine só uma barrancada começar a impedir a passagem da água, né? Então a empresa, no caso as indústrias hidrelétricas, elas precisam daquela água corrente, tá? As barragens hidrelétricas podem auxiliar no controle de enchentes, né? Jundiante delas, verdadeiro, tá bom? Porque elas têm aquele paredão lá, então ela ajuda no controle da enchente, ok? Países com invernos rigorosos não possuem, olha lá, não possuem, até passar aqui o mouse, ó, não possuem muito destaque na produção de energia hidroelétrica, como são no caso do Canadá, da Rússia, Noruega e Suécia. Vamos lá. Se a gente pegar as 10 maiores hidrelétricas do mundo, entre as 10 maiores hidrelétricas do mundo, você vai encontrar uma que está em Quebec, no Canadá, e você vai encontrar a que está ali na Rússia. Eu não sei pronunciar o nome da hidrelétrica, porque é um nome em russo meio complicado, mas você vai encontrar entre as 10 maiores, tanto no Canadá quanto na Rússia. Então, esse item está errado, ok? Soma aí 0,14, então você vai ter ali 8 com 4, 12, com mais 2, 14. Então, coloca lá, pessoal, 0,14, ok? Questão 46, vamos lá? Os Estados Unidos da América apresentam uma peculiaridade na distribuição territorial de suas indústrias. Historicamente, elas se distribuem em áreas específicas, que se caracterizam por tipos de indústrias. Cada área é denominada de belts, são cinturões. Considerando as informações do texto, entre os principais fatores que explicam, né, o desenvolvimento industrial, o Sunbelt, é correto citar. Então, olha só essa imagem, pessoal. Essa imagem aqui, ela retrata os Estados Unidos. Essa imagem aqui vermelha, ela retrata o que a gente chama de belts, que significa cinturão. Se você observar aqui, ó, São Francisco e Los Angeles, eles estão na costa oeste dos Estados Unidos. Então, ou seja, eles estão ali no que a gente chama de Pacífico Oeste, né? Durante muitos anos, os Estados Unidos ele concentrou toda a sua força industrial aqui no Nordeste. Por quê? Porque era uma área mais de exploração, né? Nessa região, principalmente de exploração industrial. E quando houve a Segunda Guerra Mundial, manteve-se uma relação direta com essa região. E quando a guerra acabou, manteve-se ali uma relação com outras partes do país, como por exemplo, na parte que corresponde ao oeste, onde você tem São Francisco e Los Angeles. Então, ou seja, durante a Guerra Fria, pela formação bélica, produção de armas, né, essa região aqui vai ganhar uma grande estabilidade. E outra coisa, a ascensão do Japão, a ascensão da China, a ascensão dos tigres asiáticos, né, no modo econômico falando. Esses países vão fazer também uma junção no Pacífico ali,
que vai criar uma grande polarização econômica. Então, eu tenho aqui a letra A, olha só, a valorização da orla do Pacífico, com o desenvolvimento dos países asiáticos como Japão, China e Coreia do Sul e demais tigres asiáticos, né? Esses, de alguma forma, gerou ali uma representatividade muito grande nesse cinturão. Então ele está dizendo o seguinte, que devido a esses países asiáticos, ao Japão, a China, a Coreia do Sul e os demais países dos tigres, ele criou uma valorização nessa região. Aí você tem isso aqui, ó, essa área aqui, ó, onde o mouse está passando, seria a orla do Pacífico Oeste. Só que isso aqui geraria o quê? Uma valorização devido a esses conjuntos de países, tá bom? Então, letra A seria a resposta, ok? Pessoal, eu espero ter ajudado aí algumas questões. Se vocês tiverem mais dúvidas, me mandem. Desculpem se eu travei aqui na minha língua, porque eu tô com rouco pra caramba. Tô tentando falar aqui, mas às vezes eu tenho que ficar toda hora tomando água, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, mandem lá no Google Classroom e eu estarei respondendo assim que possível, tá bom? Um abraço.